começar a minha primeira postagem, que talvez seja a única, eu nunca sei, depende muito do meu desânimo e do meu tempo, né? Falando a respeito de qualquer outra coisa, né? Na verdade, eu estava pensando em fazer sobre música, ainda estou pensando, é bem capaz que eu faça, né? Mas eis que eu entro na internet e vejo um monte de gente xingando o Felipe Neto. E apesar de eu não ser fã incondicional do trabalho dele, apesar de eu não ser, digamos assim, um acompanhador assíduo da sua produção, eu nunca fui uma pessoa que nutriu antipatia por ele, porque eu acho que ele é uma pessoa que melhorou muito com o tempo e principalmente ele demonstra uma característica que muitos de nós em geral não temos, que é o que que a gente chama de cabeça aberta, né? Um cara que está aberto a ouvir certas questões, certos pontos, outros não, né? E aí você pode até tecer uma crítica. Mas o fato é que do nada apareceu na minha timeline, entre os meus amigos de Facebook, Twitter, etc., uma série de postagens, né? Fazendo críticas a um comentário que ele fez sobre literatura, no qual ele diz que esperam que os alunos gostem de literatura tendo que ler obras de autores do romantismo e do realismo, né? Especificamente, muita gente atacou pelo Machado, digamos assim, como uma referência de leitura chata, né? E aí vem a palavra, né? A palavra chato, que é uma palavra que traz uma ideia de algo cansativo, exaustivo, trabalhoso, né? Exigente num nível que te cansa e não que te traz um retorno, né? Muitos de nós encaramos, por exemplo, o Machado de Assis, nós estudantes e teóricos e apreciadores de literatura, como uma obra difícil no sentido de trazer um resultado compensatório, digamos assim, né, da leitura. Ou seja, eu leio Machado de Assis e Machado de Assis me recompensa. A dificuldade imposta pela linguagem, pelas questões mais pontuais da escrita do Machado de Assis, é uma dificuldade, é uma barreira, um bloqueio, mas que te recompensa com uma série de questões, de pontos interessantes, né? Mas, apesar de tudo isso, eu achei que ele não estava errado. Ao menos não totalmente errado. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, né? O primeiro vídeo do Muralhas de Troia. Então, se você está me descobrindo aqui por conta disso, seja bem-vindo. Se você é um ex-aluno que está me vendo aqui, eu não sei se você vai ver muita coisa, mas o que você vai ver vai ser bem diferente do que normalmente a gente vê nas minhas aulas, né? Se você, por um acaso, chegou aqui por causa do Felipe Neto, eu não sei se isso vai acontecer, sinceramente. Não espero ter grande visualização porque eu fiz esse vídeo. Mas, se você chegou aqui, seja bem-vindo. É claro que num primeiro momento, quando você vê alguém fazendo uma crítica ao ensino de literatura, você é professor de literatura, estudioso de literatura, no caso eu sou os dois, né, porque eu tenho pós-graduação na área, o seu impacto é negativo, especialmente se for alguém de fora do meio, né, porque existe uma coisa, pra gente refletir um pouco, existem certas áreas da ciência, do pensamento, que as pessoas têm mais receio de questionar, ou de criticar, ou de fazer reflexões a respeito. Então quando você pega um biólogo, ou um médico, ou algum tipo de cientista das áreas biológicas e também das áreas exatas, é muito raro você ver alguém questionando os fundamentos da reflexão daquele pessoal. Hoje em dia está menos raro porque a gente tem os antivacina, mas isso é outra história. O fato é que quando você tem as ciências humanas e correlatas, né, como é o caso da literatura, que não é uma ciência, mas eu não vou debater isso hoje, a gente tem uma, digamos assim, uma leitura feita dessas ciências, que é uma leitura como se todo mundo pudesse dar a sua opinião sem necessariamente precisar ser especialista. E aqui é importante separar dois pontos, né? Todo mundo pode dar sua opinião sobre qualquer assunto. Eu posso sair aqui e fazer um vídeo sobre economia, sobre política, etc. Quando você pega um especialista sobre algum assunto, alguém que manja pra valer daquele tema, você tem que entender que existe algo por trás ali, existe uma série de conceitos, de preceitos importantes e que eles precisam ser respeitados. Uma pessoa que fez a sua formação nessa área, que estudou, que trabalhou aprofundadamente nessa área, não é um cidadão que simplesmente fez a escola regular e chegou para falar a respeito daquele assunto.
Toda opinião é válida. E a experiência, especialmente no que diz respeito à arte, ela precisa ser muito valorizada e precisa ser muito considerada quando a gente vai trabalhar com essas questões. Mas é muito diferente a opinião de um teórico da literatura e a opinião de um consumidor, de um leitor, de um espectador da literatura. São coisas muito distantes entre si. Veja que eu não estou falando em valor, não estou falando que uma leitura é melhor que a outra, eu estou falando em coisas diferentes. Isso é um ponto importante para a análise que vai surgir daqui. Mas para falar a respeito do assunto, eu vou começar falando a respeito de uma experiência particular. E eu acho que isso é muito importante para nós, especialmente professores de literatura, refletirmos acerca da maneira como a gente trabalha essas questões, né? Quando eu era moleque e fazia ensino médio, tinha um autor que eu odiava ler, odiava estudar aquele autor, que era o Zé de Alencar. O Zé de Alencar, autor de Senhora, Iracema, Birajara, o Guarani, etc. Era um autor que eu achava um saco, um porre. Eu não conseguia ler, não gostava, e era até curioso, por quê? Porque na mesma época eu comecei a ter um enorme apreço pela leitura de outros autores que talvez alguns considerassem mais chatos ou mais entediantes, né? Como é o caso do Camões. A poesia do Camões, especialmente a épica do Camões, é uma coisa que me fascinava. Da mesma forma que o Machado de Assis, que é pouco posterior ao Zé de Alencar, era um autor que na primeira leitura eu me apaixonei pela obra dele. Achei fantástico e foram aqueles autores que me fizeram inclusive buscar no futuro ir atrás de ler literatura, de ler teoria literária e de repente me tornar professor de português, ir atrás do curso e etc. Mas, para mim, a obra do Zé de Alencar não provocava nada a não ser raiva, ojeriza, vontade de não ler. Eu demorava muito mais para ler Iracema do que para ler qualquer outra coisa. Iracema é um livrinho desse tamanho, né? Você vai ler Memórias Póstumas, tem mais de 200 páginas, eu lia num tapa. Li mais de uma vez durante o ensino médio, enquanto que o Iracema, que era uma porcariazinha, eu li uma vez e dei graças aos céus que eu não precisaria ler aquilo de novo. Que idiota que eu fui, porque eu ia depois fazer letras, né? Mas o fato é que achava um saco. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma visão meio ingênua, e eu acho que muitos que fazem letras também têm, né? De que eu ia aprender algumas coisas ali que iam mudar a minha visão de mundo a respeito de tudo. Mudou muita coisa na minha vida, com certeza. E também porque a gente acha que é a faculdade que faz isso, mas não é só a faculdade, é a maturidade. Você vai ficando mais velho e você vai percebendo coisas que você não percebe antes. Tanto que tem gente muito inteligente, com conceitos e visões de mundo muito críticas, que não fez faculdade, simplesmente é mais velho, estudou mais, leu mais ou viveu mais, né? E a experiência de vida é uma coisa muito importante. Só que eu continuei odiando Zé de Alencar. Não havia nenhum professor universitário, nenhuma leitura, nada que me fizesse gostar da obra dele. Pior, havia um autor que eu gostava bastante, por quem eu tinha uma imensa a admiração pela sua obra, mas que eu só tinha lido um livro dele. E que quando eu entrei na faculdade, a faculdade me fez desgostar dele. Que é o João Cabral de Melo Neto. O João Cabral de Melo Neto era uma paixão minha de adolescência por causa do Morte e Vida Severina, que eu adoro, e até hoje é um dos meus livros favoritos da literatura brasileira. E não conheci, na época do ensino médio, na minha formação, o resto da poesia dele. Eu fui ter contato com isso quando entrei na faculdade, fui estudar poesia e teoria literária, e eu conheci as obras e achei um saco. E eu olhava para aquilo e falava, nossa, esse é o pior tipo de poesia que existe. E até hoje eu gero muita, digamos assim, revolta por parte dos colegas da área, né? Quando eu digo que eu não gosto de João Cabral de Melo Neto, que eu acho ele frio, chato, artificial, e que a única obra dele que me faz sentir algo de verdade é o Morte e Vida Severina. E muitos podem até dizer, nossa, mas isso é uma questão de gosto pessoal, então? Não sei, porque por outro lado, quando eu era adolescente, eu não gostava de Clarice Lispector. E quando eu entrei na faculdade, durante um bom tempo eu continuava não gostando, falava para meus colegas que olhavam torto para mim, né? Nossa, como você não gosta? Eu não gosto, acho um saco, acho ela, sei lá, me incomoda a obra dela. E depois entendi que esse incômodo era uma parte fundamental da obra, né? Além de rever e reler a Clarice, e com o tempo ela se tornou uma autora que hoje eu tenho um grande apreço, uma grande admiração. Mudou completamente a minha leitura sobre a obra da Clarice. A faculdade, ela não me fez, como eu imaginava, né, gostar mais de literatura. E olha que eu fiz letras, né?
A minha faculdade me fez entender certas questões de maneira mais crítica, me aprofundar na leitura de certos temas e entender melhor o que era aquilo. Mas, na verdade, eu não passei a gostar mais de literatura porque eu fiz letras. Eu passei simplesmente a entender melhor, inclusive, o que eu gostava. E não mudou certas visões que eu tinha. Depois de muitos anos, eu participei, já como professor de ensino médio, né, de um curso para professores, né, oferecido pela minha instituição. E nesse curso, que era um curso sobre literatura feminina, de autoria feminina, eu abri a boca para falar a respeito do Zé de Alencar, porque uma das coisas que eu tenho como uma visão particular crítica do Zé de Alencar é justamente o tratamento das mulheres na obra dele, que eu acho ridículo, e especialmente quando você tem na literatura do século XIX não apenas outros autores tratando desses temas de uma maneira mais aprofundada, como autoras começando a escrever na literatura brasileira, inclusive, que são deixadas de lado para a gente ficar falando da Índia, dos lábios de mel, dos olhos de cor de preta, de coruja, sei lá do que é uma mulher submissa a um branco, e tem toda a questão racial indígena, toda a questão, sabe, é uma obra com um olhar colonizatório, extremamente preconceituoso, e aí eu soltei o verbo, né? E eu fiquei surpreso com a quantidade de professores que concordavam plenamente comigo. Na verdade, essa leitura que eu faço do Zé de Alencar é uma leitura que eu costumo ver muito entre professores de ensino médio de literatura, pelo menos no meu círculo particular, né? Eu vejo pouco na universidade. Na universidade parece que há mais defensores do Zé de Alencar, mas no ensino médio é comum, e até acho que há também uma contaminação nossa, né, pela reação dos nossos alunos à leitura dessas obras, que são efetivamente densas e complexas para leitura, e como são estruturadas de uma forma ruim, porque a escrita do Zé de Alencar é ruim, podem me xingar na internet aí à vontade caso vejam esse vídeo, isso acaba criando, na minha visão, né, uma barreira de você trabalhar isso com os alunos, e acaba se tornando chato para você, porque você tem que falar de um cara que ninguém gosta, e você acaba não gostando dele também. Então acho que há um pouco de influência, mas eu nunca gostei. Então, se eu volto no tempo e penso, tá, mas o que eu gostava quando eu era moleque? O que me interessava como literatura, né? O primeiro livro que eu peguei e falei, não, eu vou ler este livro. Vejam, é diferente você estar na escola e a professora passar para você a coleção Vagalume, ou você ser criança e passarem para fazer uma reuniãozinha lá, tal, e todo mundo vai ler trechinhos do Sítio Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ir lá e pegar um livro e falar, eu quero ler esse livro porque ele me desperta interesse. Depois de Turma da Mônica, né, que é a leitura básica para histórias em quadrinhos, etc., qual foi o primeiro livro que eu falei, não, esse livro eu quero ler porque eu quero ler? O livro que eu li foi este aqui, e efetivamente este, porque é esse volume mesmo, chamado A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, né? Livro famoso, que de certo modo estabeleceu a figura do pirata, o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal, né? E essa obra, ela foi a minha porta de entrada, né, para literatura. Essa é uma edição que não é a edição original, obviamente é uma edição recontada por um Aguiar de Macedo, esse Aguiar de Macedo, né, que fazia parte de uma coleção que eu tenho, que é da minha mãe, né, que é a coleção Grandes Aventuras, tá, da editora Abril Cultural. Essa edição antiquíssima, tá, essa versão que eu tenho aqui de 1979, de antes de eu nascer. Foi a minha porta de entrada para a literatura. A primeira vez que eu li uma obra e que eu falei, não, eu gosto disso, foi essa aqui, né? Que é uma obra de aventura, eu sempre gostei de pirata e etc. E a outra coisa que me fez adentrar o mundo da literatura, pasmem, foi o meu gosto pela mitologia, né? Eu gostava muito de mitologia, especialmente mitologia grega. E sempre gostei, sempre achei fascinante aquelas histórias de deuses e tal, e sempre quis mergulhar nesse universo. Como que eu cheguei a me apaixonar para valer pela mitologia grega? A pessoa pode virar e falar, ah, foi com Monteiro Lobato, né, com o Reinações de Narizinho, etc. Não, foi com Cavaleiros do Zodíaco. Porque eu sou de uma geração, talvez uma das primeiras gerações efetivamente nerds, né, dentro do contexto. Inclusive eu sou da geração em que o filme Nerds, né, o filme americano foi composto e foi apresentado, né, eu nasci nos anos 80,
E essa geração de nerds nascidos nos anos 80, né, que assistiu Jaspion, Changeman, várias séries japonesas, e foi a geração introduzida a Cavaleiros do Zodíaco, e ali no meio dos anos 90, essa geração que foi introduzida, né, a cultura mitológica pelos Cavaleiros do Zodíaco, que é a minha geração, né, é uma geração que depois foi atrás e foi conhecer mais da mitologia. Muitos colegas meus se interessavam por mitologia. Para mim foi ainda mais forte, por quê? Porque quando eu entrei no colegial, tive contato com a obra do Luís de Camões, vi deuses gregos e mitologia grega na obra dele, fiquei fascinado, quis saber mais, e hoje eu posso dizer que o meu mestrado e meu doutorado na área de teoria literária são sobre poesia épica, que é o tipo de poesia que o Camões faz nos Lusíadas, e eu cheguei a gostar dos Lusíadas, dentre outras coisas, por intermédio dos deuses gregos, e cheguei a escolher o meu curso de letras e fazer grego antigo, que é a minha formação, eu sei que é esquisito, por conta do Cavaleiro do Zodíaco. Eu sou apaixonado por literatura, eu amo ler Machado de Assis, eu gosto muito, mas o que me fez efetivamente ir atrás das coisas foi Cavaleiros do Zodíaco. E aí vem a grande questão. A gente não tem que ficar tentando despertar a paixão do aluno pela literatura. Isso é uma mentira que inventaram de que a literatura é naturalmente apaixonante, né? Para impor a gente um trabalho de indução dos alunos ao cânone. E esse é um debate que a gente precisa ter. O cânone literário. Porque muitas das obras que nós consideramos importantes na literatura e que nós estudamos na escola estão lá por um motivo. E nem sempre esse motivo é literário. Nem sempre esse motivo é o valor que aquela obra tem. Você pega o próprio Iracema e toda a obra do Zé de Alencar. Por que ela faz parte do cânone literário? O que é ensinado na escola? É ensinado porque Zé de Alencar é um dos primeiros nomes, o primeiro na verdade, a solidificar o romance no Brasil. Ele foi o cara que abriu as portas para que esse gênero, que já era muito popular na Europa, um gênero que representa a burguesia europeia e a constituição, né, da estrutura, digamos assim, das escolas e dos pensamentos literários do século XIX, em torno do romantismo, da filosofia romântica, etc., ele foi o cara que estabeleceu isso no Brasil. Né? Ele inaugurou ele não foi o primeiro autor de romance, mas ele praticamente inaugurou o gênero no Brasil e popularizou o gênero no Brasil. Né? Ele é fundamental do ponto de vista histórico e literário. Qual a importância dele do ponto de vista literário? Essa é a grande questão. Ele está no cânone porque ele era uma figura relevante da elite carioca do século XIX. Ele foi senador da época do Império, né? Ele foi a favor da escravidão, inclusive, né? Há uma série de questões que você pode discutir acerca da figura histórica do Zé de Alencar, né? Ele é o nome da cadeira do Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. O Machado era fã do Zé de Alencar. Ele é um nome que foi colocado na literatura, tá? Não apenas pela sua importância histórica e cultural, e não apenas pela relevância literária da sua produção naquele contexto, mas porque as elites quiseram assim. E a literatura que nós estudamos na escola, em geral, é uma literatura selecionada. É uma literatura selecionada por grupos sociais, pela elite cultural. Por isso que durante muito tempo, e até hoje em muitas escolas, nós não estudamos literatura produzida popularmente, nós não estudamos literatura negra, nós não estudamos literatura LGBT feminista, nós não estudamos, por exemplo, literatura africana. Tiveram que haver leis, né, que definissem que isso fosse incluído no nosso currículo. Porque a história do cânone literário é a história de todas as questões relacionadas à cultura. É a história de uma elite que impõe as obras que devem ser lidas e devem ser consumidas. E vejam, com isso não estou dizendo que essas obras são ruins. Muito pelo contrário. Tá? A elite, durante muito tempo, foi a única que teve acesso à leitura. Então era praticamente impossível você ter outra entrada. Só que não faz sentido você ter no século XIX, por exemplo, uma produção crescente de autoras e você não estudar elas no ensino médio. Você ter
uma produção crescente de negros, tá? E você só pega os alunos do ensino médio, normalmente quem eles veem de autor negro? O Machado de Assis, que durante muito tempo nem foi considerado negro, né? As imagens, as fotos do Machado de Assis eram embranquecidas, inclusive, vocês devem já saber disso, e não fala sobre o tema. E que outro autor você lê? Cruz de Souza. Você só vai ver autores negros quando? Quando? Quando a gente lê algum autor negro na literatura brasileira que não seja o Cruz de Souza? Quando os movimentos sociais negros, feministas, começam a lutar para a inclusão de nomes que hoje são comuns nos estudos de literatura, como Conceição Evaristo, como Luiz Gama e como vários outros nomes que hoje fazem parte da nossa literatura canônica do ensino médio. Vamos incluir a África, beleza. Quando você vai ver a literatura africana do ensino médio, o que você tem? Você tem dois autores principais que são aqueles que caem em vestibular, que é o Pepe Tela e o Mia Couto. Ambos são homens e ambos são brancos. Num continente africano totalmente negro, com autoras, mulheres importantes, etc. Você não tem Pauline Chiziane. Eu devo ter errado o nome dela, tadinha, mas eu adoro ela. Enfim. Por que isso acontece? Porque o cânone literário, gente, o que define que a obra do Machado de Assis e do Zé de Alencar é importante, não é apenas a qualidade do texto. É uma seleção de cunho político, social, histórico, das elites que aceitaram esses autores. Maria Firmina dos Reis não foi aceita pela Academia Brasileira de Letras como uma autora importante. Cruz de Souza foi redescoberto já no modernismo. Você não vai ver ninguém falando na sala de aula sobre o Luiz Gama se o seu professor não tem preocupação em falar sobre ele. No máximo ele é uma nota de rodapé em livros didáticos. É importante de ter essa noção, por quê? Porque esse tipo de coisa é o que nos faz distanciar desse público jovem. Nós temos um dos melhores públicos hoje no que diz respeito a estar antenado com o que está acontecendo. Eu consigo ter um excelente contato com os meus alunos por causa dos meus gostos particulares, porque eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco, e na época que eu era moleque, né, eu preferia assistir Cavaleiros do Zodíaco a ficar lendo certas coisas. Hoje é a mesma coisa, o moleque tá lá assistindo Jojo, Boku no Hero Academia, que são animes e mangás que eu também gosto, e eu consigo estabelecer essa relação com eles por conta disso. Mas a gente não precisa gostar de anime para estabelecer uma relação com o seu aluno. Mas na maioria das vezes, quando o cara olha para o que o aluno consome, para o que o aluno vivencia, para suas experiências particulares, o que ele olha? Ele olha com preconceito. Ele olha o moleque ouvindo funk e fala, nossa, na minha época quando eu era moleque a gente ouvia coisa melhor. Ouvia mesmo? Não, porque nossa, a música da minha época, né, eu ouvia Chico Buarque. Então você ouvia mesmo Chico Buarque quando você era moleque? Porque quando eu era moleque, eu me lembro que a gente ouvia axé e pagode. E assim, as letras não são tão distantes assim, na maioria dos casos. O pagode é um pouco mais elaborado, claro, né? Romântico, etc. Agora, o axé não é tão diferente assim do que você encontra no funk. Tá? A questão é que muda qual é a periferia de origem, né? Você tem a periferia de Salvador, do Nordeste, e a periferia do Rio de Janeiro. É essa a diferença. Mas a representatividade musical e o conteúdo das letras, que é o que incomoda muita gente, é o mesmo. E além disso, você fala muito do consumo. Quantas vezes do consumo como é que chama? Da indústria cultural, etc. Quantas vezes você levou um rap para a sala de aula para o seu aluno ouvir? Quantas vezes você pegou uma letra, né, de uma música como do Chico Buarque, pegou um Construção, que é uma música que muito professor de literatura e de língua portuguesa pega, destrincha, analisa, etc. e comparou com o Negro Drama? Quantas vezes, muitos professores eu sei que hoje fazem isso, mas ainda nós temos, na sua maioria, gente que está mais preocupada com o Felipe Neto dizer o óbvio, que é alunos de ensino médio acham literatura escrita no século XIX um porre, do que pensar sobre como a gente faz literatura e lê literatura na sala de aula. Eu nunca começo a passar Machado de Assis, por exemplo, falando do Dom Casmurro e do Memórias Póstumas. Eu sempre começo com contos. E eu sempre trabalho contos que eu sei que são interessantes para todo mundo, que são divertidos. Eu pego, por exemplo, Causa Secreta, é um conto de terror.
todo aluno, quando eu leio Causa Secreta em sala de aula, não tem uma aula que não seja divertida. Por quê? Porque a galera fala, nossa, que troço sinistro, cara, com o rato lá, pá. Por quê? Porque eu posso fazer referências. E nós vivemos numa cultura referencial. Nós vivemos numa cultura extremamente referencial, que as mídias nos trouxeram. Muita gente fala da tecnologia, da distração, que as mídias nos trouxeram foi a popularização das referências. Eu, inclusive, posso até botar o link aqui na descrição, escrevi um artigo baseado numa aula que eu dou regularmente, quando eu falo sobre as categorias, né, dentro da análise de romances e obras narrativas. Quando eu falo de personagem, eu trabalho muito com a questão do arquétipo. Eu fiz uma aula toda baseada nos arquétipos literários a partir dos Vingadores, do filme dos Vingadores, né? E aí eu comento algumas questões que os alunos não têm a menor noção. Eles não sabem que o Hulk é o Jekyll, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Que ele é o Dr. Hyde, na verdade, né? Eles não sabem disso, que é do Robert Louis Stevenson, mesmo da Ilha do Tesouro, tá? Então é o tipo de coisa que você pode construir no aluno. Você pode fazer pontes, mas não pode ficar na ponte. E principalmente, a gente tem que abandonar essa ideia de que existe uma literatura melhor, de que existe alta literatura, que existe uma literatura que é mais, como eu posso dizer, mais adequada ou mais elevada. É claro que é muito diferente você ler uma obra produzida para a venda, para o comércio, você lê um Crepúsculo, tá? E você lê uma Jane Austen. É claro que é muito diferente você pegar qualquer obra que você pegue vendida por aí, um Percy Jackson, tá? Game of Thrones, seja lá o que for. É muito diferente porque são obras que têm um objetivo comercial. Que a literatura romântica do século XIX também tinha. Não sei se vocês lembram, mas a gente, quando dá aula sobre isso, professor de português, a gente fala sobre literatura de folhetim. E a literatura de folhetim é uma literatura comercial, é o início da literatura comercial. E aqueles caras, inclusive, faziam aqueles ganchos no final dos capítulos para prender a atenção, que hoje é usado em novela. Então a gente está tão distante assim, as estratégias literárias são as mesmas. Né? O tipo de referência que a gente usa hoje pode ser diferente porque a gente passou por muita coisa na história da literatura. Mas mudou mesmo tanto assim? Como que vocês dão aula de literatura? Vocês refletem sobre as obras ou vocês simplesmente descrevem as obras para os alunos? Porque eu levo a discussão sobre a figura da Iracema para a sala de aula. Né? Eu levo a discussão sobre a mulher indígena, a representação dela naquele contexto. Ah, mas aí o aluno não vai querer ler o Zé de Alencar, porque vai falar, mas eu vou ler um autor preconceituoso? Então, mas você fez seu aluno pensar sobre o assunto. Se ele não lê o Zé de Alencar, será que está fazendo tanta diferença assim na vida dele? Será que de repente ele realmente não precisaria ler o Zé de Alencar? Essa é a grande questão. A gente confunde muito, muito mesmo, a obrigatoriedade com a oportunidade. Eu não tenho que obrigar meu aluno a ler nada. Tá? Minha aula de literatura é uma oportunidade. Eu abro espaço para eles refletirem e pensarem sobre literatura e a partir da literatura, das artes, repensarem a sociedade e vários outros elementos importantes. Isso é a minha aula de literatura. Né? Então, eu vou pegar um autor como o Guimarães Rosa e vou simplesmente explicar por que o Guimarães Rosa é relevante do ponto de vista do modernismo da terceira geração, ou eu vou levantar, por exemplo, para um possível debate a questão do Riobaldo estar apaixonado por um homem. A questão da representatividade LGBT na literatura. Não é algo importante, não é algo interessante? Quantos alunos LGBT você tem na sua sala? Né? Você não briga para que esses alunos tenham espaço, tenham voz? Você está trabalhando isso com a sua matéria de literatura? O professor de matemática não pode fazer isso. O professor de história pode. O professor de geografia pode. Né? E aí? Como que a gente faz esse tipo de coisa? Como a gente passa a literatura para o aluno? Essa é a grande questão. Então eu acho que é importante, e é assim que eu encerro o vídeo, né? Que
cutucada, né, que o Felipe Neto deu em todo mundo e fez a gente ficar em polvorosa, nos faça pensar sobre esses temas. Sobre o que a gente faz com a literatura em sala de aula. Porque é claro que eu acho fundamental uma pessoa ler Machado de Assis. Mas por que as pessoas leem Machado de Assis e não sentem o mesmo que eu sinto? Esse é o problema. A literatura ela tem que ser acessível, mas não porque ela tem que ser simples. Ela tem que ser acessível porque a pessoa que lê tem que ter os instrumentos e as ferramentas para compreender a importância daquilo. E decidir por vontade própria se aquilo é bom para ela ou não, se ela gosta daquilo ou não. Eu não deixo de dar aula sobre João Cabral de Melo Neto. Eu sei a importância e a relevância da aula do João Cabral de Melo Neto, mas eu sou proibido por uma série de colegas e professores universitários de falar que João Cabral de Melo Neto não me agrada. Quando eu falo efetivamente que eu não gosto do João Cabral de Melo Neto, muitas pessoas julgam a minha capacidade enquanto professor e estudioso de literatura, julgam o meu mestrado e o meu doutorado, julgam a minha formação acadêmica, porque eu não gosto, a palavra gostar não é não entender, não compreender, não relevar, não entender a importância. Eu entendo a importância até do Zé de Alencar, como eu falei aqui, e eu não acho que deveria dar o Zé de Alencar no ensino médio. Nunca achei. E então, por que raios eu seria uma pessoa pior no que diz respeito ao conhecimento de literatura porque eu não gosto de João Cabral de Melo Neto? Entendem a diferença? E vejam, a gente pode achar, mas eu vou falar disso pro aluno, o aluno não vai querer ler aquele autor. A gente faz isso o tempo todo. A gente fala para os alunos quem a gente não gosta. Só que a gente só fala em uma situação específica, que é quando a gente fala de parnasianismo. Porque toda aula de literatura da transição do século XIX para o século XX trata os parnasianos como literatura menor. Por quê? Por causa dos modernistas. E isso é uma armadilha que a gente cai. A gente não ensina direito, nenhum professor de literatura do ensino médio ensina, em geral, eu sei que tem gente muito boa por aí, tá? Mas em geral, ensina o Olavo Bilac e outros autores desse período direito por preconceito. Agora vai me dizer que eu tenho preconceito contra João Cabral de Melo Neto? Então, vamos prestar atenção no que pessoas com voz, com mídia, falam sobre isso e vamos tentar entender isso de maneira mais profunda, ao invés de ficar reclamando que os alunos não leem, porque eles leem. Na verdade, eu tenho alunos que leem milhares de páginas de um Game of Thrones, mas não encaram 50 páginas de Iracema. E eu era assim, porque eu li Senhor dos Anéis e leria trocentas vezes e jamais quero ler Iracema de novo. Fazer o quê, né?